Boa noite. Privilégio estar aqui esta noite, me encontrar neste lugar. Eu, esta manhã, vindo pela estrada, estive lá orando, esperando no Senhor e, vindo pela estrada, sintonizei em um ministro do rádio, irmão Smith, o irmão de cor. Vocês o ouviram esta manhã, algum de vocês, lá em, creio que é Ohio. Alguém estava me contando sobre ele pregando e disse, você deve sintonizar nele. Por acaso sintonizei-o esta manhã e ele estava falando como o pecado está abundante no mundo hoje. Ele estava... sintonizei um pouco adiante dali uma estação e fui ouvir outra. Quando eu cheguei aqui, eu estava mais ou menos preparado e olhei para ver se não era tarde demais para vir à igreja esta manhã quando eu cheguei. Assim, somos mesmo muito privilegiados por estarmos aqui esta noite, por servirmos no serviço do Senhor. E falando sobre o irmão Neville e a mensagem um outro dia para esta senhorinha, nossa irmã, que há pouco você foi de nós. Todos sabemos quem foi, era a irmã Weaver. E pensando em um homem aqui sendo batizado esta noite, eu a batizei neste tanque quando tiveram que trazê-la aqui em uma cadeira de rodas. Ela estava morrendo com câncer. Eu só teria aquela noite de vida. Os médicos a tinham desenganado, ela ia morrer na manhã seguinte. Eu fui à sua casa e tentei falar com ela sobre a cura divina e ela repetia, não sou digna de que o irmão entre debaixo do meu telhado. Ela disse, eu não sou digna de que o ministro esteja em minha casa. Sou pecadora, mas ela disse, Senhor, não quero morrer assim. E assim Grace Weber aqui me levou até lá e tinha acabado de chegar, cansado das reuniões, e lá, quando eu estava orando por ela, e li a escritura para ela e ela foi salva. Então, ela mal conseguia levantar a mão, mas queria apertar a mão de todos. Algo aconteceu com ela, e enquanto apertavam as mãos, eu tive uma visão dela indo a um galinheiro e voltando. Eu disse, muito bem, vai ficar tudo bem agora. E isso foi há 18 anos. E ela esteve um salto à frente daquele câncer o tempo todo. Não morreu de câncer algum, teve um ataque cardíaco e a matou. Eles a colocaram no oxigênio, morreu de ataque cardíaco. Então eu estava pensando bem no final, enquanto as pessoas saíam e cantavam, então Jesus chegou. Foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou e poupou a vida dela por aqueles 18 anos. Pensei, como apropriado. Aquela mulher provavelmente não sabia que estava fazendo isso assim. Então, por outro lado, pode ser que soubesse, mas simplesmente como apropriado foi ter aquela parte ali. Então, Jesus chegou. Agora, foi um pouquinho antes, espero, meu grande preparativo para as reuniões. Fico muito nervoso. Esta manhã eu estava tão perplexo que fui orar. E eu estou em casa, aqui de volta. A família, acabo de levá-los para o Arizona, para as crianças irem para a escola. E estou aqui de volta apenas para, de certo modo, relaxar, ir caçar com o irmão Wood, o grupo de irmãos aqui, para ir caçar nesta próxima semana. Iremos para Kentucky. Aconteceu de eu chegar no dia em que a senhora Weaver morreu. E há tempo de poder estar aqui e ajudar o irmão Neville nesse funeral. Eu não tento dizer muito sobre isso, você sabe, perto de pessoas se queixando, porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Sempre pensei, Deus, livra-me disso. Veja, isso enfraquece a fé o tempo todo, sabe? Simplesmente, sei que à medida que se envelhece cada um de nós, algo vai nos acontecer e algo vai nos acontecer, e sei que essas pequenas coisas vão continuar se acumulando. Isso ocorre à medida que se envelhece, tende a acontecer, mas acho que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de uma pessoa, um velho ou uma velha ranzinza. Eu espero não chegar a esse ponto. Eu espero poder suportar meus fardos e chegar a ponto em que quero minha vida coroada com a glória de Deus, sua longanimidade, benignidade, paz, mansidão e cheio do Espírito Santo. E uma das minhas principais coisas que sempre me afligiu na vida é uma condição nervosa, que quando me desgasto muito, então fico realmente esgotado. Sinto como se ninguém se importasse. Vocês também têm isso. E ocorre-me ter uma verdadeira overdose disso. Fica muito ruim às vezes, mal consigo. É tensão, e é o que causa isso. Chego a ponto, então, em que muitas vezes, especialmente com tantas dessas visões, vejam, me pega. Eu olho para uma pessoa e penso, é uma visão? Não é. Sim. Será que é? E vocês simplesmente não percebem que preço você paga por isso. Então você se pergunta, você põe a pensar, bem,
Então você começa a imaginar, bem, agora o que foi que eu fiz? Estou aqui com 50 anos e ainda não fiz nada para o Senhor, estou ficando velho, oh, que coisa é. Então, simplesmente costumávamos chamar de melancolia. Alguns de vocês, irmãos com mais ou menos a minha idade, lembram que falavam que isso era ficar com melancolia? Papai falava sobre isso e me perguntava o que queria dizer e sem dúvida que agora sei o que queria dizer. Vejam, é só você causando isso. Sim, eu estava tentando me acalmar um pouco agora e me preparar para o grande esforço que espero vir em breve. Então, eu tenho que ir para Nova York imediatamente, para um encontro lá, uma campanha, e depois para Shreveport, então voltar para Phoenix, e depois dar a volta pelo oeste, à fronteira do sul dos Estados Unidos, e então estão fazendo preparativos para o exterior agora, para começarmos assim que pudermos, depois do início do ano, talvez março, abril, algo assim, onde se começa em Estocolmo, Oslo, ao redor do mundo, nesta próxima turnê. E agora eu estou em casa descansando um pouco para voltar ao normal e, de certo modo, me recuperar, e querendo o Senhor, estarei de volta de Kentucky no próximo domingo e se estiver bem, for agradável ao Senhor e o irmão Neville não se importar, bem, vou tentar ficar com o culto no próximo domingo, se o Senhor quiser. E se ele estiver tão disposto quanto o irmão Neville, eu estarei aqui. Sim, Senhor, se ele estiver disposto quanto a isso, como o meu Neville, espero que esteja. Agora, vejam, então, sei que estarei em breve, se o Senhor quiser, estarei ausente de vocês por um tempo. Apenas pequenas mensagens à medida que capto alguma coisinha em meu coração, então tenho vontade de expressá-lo a vocês. Vejam, e podemos ter companheirismo em torno disso. Agora, tenho várias 5 ou 6 que acabam de vir a mim nos últimos dias, e fui alguns dias aqui, caçar esquilo aqui, e entro na mata e pego lápis e papel. Agora, quando fica bom e à luz do dia, eu me encosto numa árvore em algum lugar, se não durmo, começo a orar, então o Senhor me der algo, começo a escrever pequenas anotações a respeito, sabem o que quero dizer quando você fica sozinho, então entro aqui, escrevo tudo em um bloco de papel. E quando sou chamado, corro, pego meu bloco de papel, vou olhando nele, vejo com que posso começar. Foi o que aconteceu agora há pouco. Assim, agora querendo o Senhor falar apenas. Estou tentando encurtar essas mensagens grandes e longas, onde se leva horas, e o Senhor me ajudou a encurtá-la bem. Em Chicago, a última noite, lá cerca de 30 minutos, e alguém veio e disse, não achei que ele fosse possível, mas o irmão conseguiu. Assim, 30 minutos de cerca de 2 horas e meia ou 3, vocês sabem. Então, talvez possa me apressar esta noite e ganhar um pouco de prática, não segurá-los muito. Deus os abençoe. Não importa para onde eu vá, nunca haverá um lugar como este tabernáculo aqui. É lar, doce lar. Meus pêsames à família Weaver. E por este precioso irmão de cor que morreu. Orei um pouco com ele antes de ele partir. É um ótimo caráter. E ele está no lar com Deus agora. E está tudo terminado. E teria de ir de alguma maneira, e todos sabemos disso agora, que o Senhor descanse suas almas em paz, e algum dia esperamos nos encontrar em uma terra além, onde não há doença, tristeza ou morte. Até então, façamos tudo o que pudermos pelo Evangelho, falando em tensão. Eu estava orando acerca disso esta manhã. O que você faria se não tivesse tensão? Imagine só, a tensão faz parte da vida. Isso até que me animou quando pensei isso. Se não tivesse tensão, você seria como uma boneca de pano, não teria sentimento. Não haveria nada que você pudesse trabalhar. Como marido e mulher, talvez, se ela quiser fazer alguma coisa e eles estiverem tentando trabalhar juntos, especialmente os cristãos, o outro quiser, então quando vocês se juntam para realmente os aproximam um do outro. E alguém lhe diz que, bem, pense só na pequena esposa que sofreu tamanha tensão quando você não foi tão bom, ou no marido que esteve sob tamanha tensão quando você não foi tão boa. Então, quando tudo é perdoado, olhe como você se sentiu a respeito dele. Você, veja, precisa ter tensão, só isso. E pense só nos sentimentos
E se você não tivesse sentimento, nem dores, nem nada, e se não houvesse dor, não teria sentimento. E se você não tivesse sentimento, então um de seus sentidos teria desaparecido. Assim, veja, tudo está bem de qualquer maneira. Então, que Deus só nos dê graça para encarar isso é o principal. Se apenas nos levantarmos com essa graça e ficarmos ali e dissermos, sabemos que quando essa vida terminar, o importante está do outro lado, para onde estamos procurando ir. E agora nós nos lembramos de todas essas coisas. Isso é tensão. Que algumas pessoas tentam apresentar o cristianismo assim. Você está livre de preocupações? Não, não está. Você está livre de tensão? Oh, não. Você acrescenta tensão quando se torna cristão, porque era como um desleixado. Vai de qualquer jeito, o que quer que fosse, não se importando com o que fazia. Mas ao se tornar um verdadeiro cristão, a cada momento você quer saber, será que estou agradando ao meu Senhor? Se pudesse ouvir dele, isso deixa sob tensão, em alerta. Isso é o que faz de você o que é. Afinal, a tensão é uma bênção. É só a forma como você vê, só a forma. Se você apenas olhar para o outro lado, não importa quão fino corte qualquer coisa, você ainda tem dois lados. Você vai querer ver os dois lados. Assim, a tensão, que é essa tensão, se eu pudesse ter nascido sem essa tensão. Bem, se eu não tivesse tido essa tensão, eu não seria o que sou. Não teria sido cristão, talvez. Foi essa tensão que me levou a Jesus Cristo. Assim, foi motivo de bênção para mim. Então, como disse Paulo, ainda que ele tivesse uma tensão de alguma outra coisa, ele havia consultado o Senhor para tirá-la dele 3 vezes, e o Senhor disse, Paulo, a minha graça basta. Ele disse, então me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, quando eu estou fraco, sou forte, contanto que seja para a vontade de Deus, tudo bem. Agora, eu o consultei uma vez quando isso me incomodava tanto, que me assustava, e ele me disse, cerca de 8 ou 10 anos atrás, isso nunca mais o assustará. Eu nunca mais assustou. Não, Senhor, não se preocupe com isso. Eu pouco sinto isto, mas sei que está lá. Simplesmente sigo adiante, porque já não me assusta. Estou agradecido por isso. Ele poderia ter dito, mas existirá mais, tanto quanto você não se assustará mais. Então, é a vontade dele que isso aconteça. Por isso eu simplesmente abraço isso e digo, obrigado, Senhor, caminharei dessa maneira. Agora inclinemos a cabeça para um momento de oração. Há algum pedido de oração? Vejo que lenços encontram-se aqui. Levantem a mão, Senhor, abençoa cada um de teus filhos. Nosso Pai Celestial, quando agora nos aproximamos do teu grande e majestoso trono de graça, porque fomos convidados a vir. Estamos vindo ao convite de Jesus Cristo e vimos com todas as nossas preocupações e as lançamos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Que grande consolo é saber que Ele tem cuidado de nós. O grande Deus do céu, o Criador, tem cuidado de nós, sua criação. Estamos tão felizes por isso, Senhor. Que consolo é nestes tempos em que estamos vivendo, quando parece que só podemos obter consolo da Tua palavra. Essa é a nossa consolação, é a Tua promessa. E em Tua promessa, Tu disseste para darmos a conhecer os nossos pedidos e, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E todas essas grandes promessas, pedi e recebereis. Diz a este monte, move-te, e não duvides, e se moverá. Todas essas promessas, e podemos extrair disso exatamente o que estamos pedindo. Mãos foram levantadas. Eles precisam de algo, Senhor. Tu conheces suas necessidades, supre-as, Pai. Coloco minha oração com a deles perante Ti, minha mão levantada com a deles. Aqui se encontram, neste púlpito aqui, lenços que estão aqui. Oh, como as pessoas com fé corajosa, Senhor. Parece ser algo que Tu me abençoaste com isso. Poder orar por pessoas enfermas, seja onde for, em qualquer lugar, aonde quer que eu vá, é algo relacionado a orar pelos enfermos. Deus, ajuda agora. Rogo com sinceridade que Tu concedas os pedidos desses lenços que foram colocados aqui, as pessoas que pediram, que Tua misericórdia seja sobre elas. Senhor, entendemos que a irmã Hicks tem uma mulher aqui que voou de algum lugar distante para receber oração com câncer e queria saber se poderia trazê-la aqui. Rogo, Deus, que Tu poupes a vida dessa pessoa. Concede. Meu pequeno sobrinho Mike, deitado lá enfermo e vomitando com febre alta, acabou de sair pela porta. Senhor, eu creio que fizemos a oração da fé lá.
que tu interrompeste isso, eu estou grato a ti, sentindo a febre saindo do menino antes de eu sair da sala. Agora, Senhor, e obrigado por todas essas coisas, agora cabe a mim falar a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. Abençoa a nossa alma e dá-nos a graça de que precisamos para que possamos extraí-la das promessas de Deus esta noite na palavra para nos sustentar durante o resto desta semana. Concede, abençoa nosso pastor, esta alma nobre, sua esposa, seus filhos, os diáconos, os administradores e toda pessoa que entra e saia deste edifício. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos estas bênçãos. Amém. Agora quero ler em 2 lugares nos escritos do Senhor. Quero ler primeiro no livro de Salmos, Salmo 86, e então quero ler em São Mateus, capítulo 16, 1 a 3, e quero ler parte deste salmo, não ele todo, mas até mais ou menos o versículo 11, que é um pouco mais da metade dele. E quero anunciar isto, se for para dar um tema, antes de pregar sobre isso. Tempo de união e sinal. O sinal do tempo de união. Isso parece meio complicado. União. Estão vendo? Tempo de união é o que é agora. É o sinal desse tempo de união. No Salmo, uma oração de Davi, Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti. Porquanto me respondes, oh, não é bonito, tu me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como a tua. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Tu glorificarás o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ouçam agora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Unidade, estão vendo? Une o meu coração ao temor do teu nome. Estou falando agora de união e sinal de tempo. Agora, no capítulo 16 de São Mateus. Chegando os seus fariseus e os saduceus, tentando-o, pedindo-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá sombrio, hoje tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? O Senhor acrescente suas bondosas bênçãos à leitura desta palavra. Agora, estamos falando dessa união, tempo de união, o sinal do tempo de união. Vejam, Jesus estava aqui nesta última leitura da Escritura, ele estava repreendendo os ministros por não poderem discernir o tempo ou o sinal do tempo. Agora, isso sempre foi uma coisa importante para as pessoas, vejam, poder discernir o sinal do tempo em que se está vivendo, porque Deus o escreve claramente para que ninguém possa escapar disso. Agora, normalmente eu voltaria e faria menção de outros ministros, outros
servos do Senhor no tempo da Bíblia, como o sinal no tempo de Noé, no tempo de Daniel e assim por diante, os diferentes sinais, mas quero omitir isso esta noite para ganhar tempo, para poder, mas sempre foi a maneira de Deus dar-lhes um sinal natural do tempo, para que todos soubessem exatamente que tempo era. E esses fariseus deveriam ter sabido o seu tempo. Eles deveriam ter sabido qual era o tempo. Ele disse em outro lugar: se vós me conhecesseis a mim, conhecerias o meu dia. Estão vendo? Isso é muito uma grande coisa que entendemos. Vejam, sem entender. É a respeito disso que eles sempre se referiram aos profetas, disseram, e ele teve entendimento por visões do Senhor, e a palavra do Senhor veio aos profetas do passado. Vejam, eles tiveram entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas, e então os profetas dão um sinal, como um homem ficou deitado de lado por tanto tempo, então virou-se e deitou-se do outro lado, um homem teve que tirar sua roupa, há muitas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal em que estavam vivendo. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra e de tal modo planejou sua obra de forma que ele descreveria seu tempo por sinal, esse mesmo Deus vive hoje. Assim, devemos ser algo, à medida que vemos o tempo em que vivemos, deve haver algo que alguém não está enxergando em algum lugar, estão vendo? Porque Deus nunca permitiria que essas coisas acontecessem sem nos dar um sinal definitivo que nós entendêssemos. Agora, aqui está a questão hoje, que os ministros, nós não lemos direito. É exatamente como foi então. Eles não pensavam que era tempo. Eles pensavam que estavam vivendo bem tranquilos então e assim não estavam esperando por nenhum Messias. E Jesus disse que sua vinda seria como o ladrão de noite, quando as pessoas estariam desapercebidas da sua vinda, mas houve algumas das virgens que foram ao encontro dele, metade delas que tinham azeite em sua lâmpada e estavam prontas, estavam de olho naquele sinal. E é esses que eu estou falando esta noite, aqueles que estão esperando pelo sinal, agora, o sinal da sua vinda. Estes sinais dados pelo Senhor são dados apenas aos crentes. Os incrédulos nunca veem isso. Eles estão acima da compreensão deles e eles não veem isso. E agora, tão certo quanto um anjo de Deus poderia estar nessa plataforma hoje à noite, tão verdadeiro quanto estou olhando para vocês e eu poderia estar olhando para ele, ou você poderia estar olhando para ele e eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar para ele e vocês poderiam não vê-lo. Agora vocês sabem que isso é bíblico, é exatamente verdade. Vocês sabem que Paulo caiu, mas nenhum deles pôde ver aquela luz. Aquela luz estava bem ali quando João ficou ali diante das multidões e milhares lá na margem de ministros e sábios, homens importantes. Eu próprio, João, disse, testificou ver o Espírito de Deus descendo como um pomba e baixando sobre ele uma voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. E ninguém viu isso, exceto João. Estão vendo? Era só para ele. Notaram quão vívido foi o sinal para os magos? Eles olharam, eles eram hebreus, eles não eram realmente astrônomos indianos, eram hebreus porque estavam lá naquele país estudando astronomia para concluir sua instrução. E quando olharam em direção a Jerusalém, e sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça vieram cada um, e viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, que coisa! Não é de admirar que tenham vindo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está ele? Sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar porque Deus lhes deu um sinal do tempo. Que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade! Quando Deus se uniu em um corpo humano.
A principal, a maior de todas as uniões que já se fez foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem para sempre. Quão grato estamos. E os sinais não foram enviados. Agora, imaginem só. Todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre e ele subia lá, vigiava e ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Lembram-se na escritura que horas são, guarda? E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Agora não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto. Está vendo? Exatamente em linha. Agora, você pode estar bem em linha com a escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. E você pode estar tão unido com Deus, em sua palavra, que essas coisas se tornam realidades. E você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. Você pode deixar de notar isso e dizer, bobagem, mas para você não é bobagem. Para você, você está unido com a palavra e aqui está. Então, com toda a certeza, luz, irmão Pat, quando você vê esse sinal se unir com o crente, e esse é a quem eu estou dirigindo, isso é o crente, pois o incrédulo nunca vê isso, e que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje para muitos de nossos ministros hoje que não conseguem ler esse sinal. Os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas, e outros estão lendo isso e vendo a escritura na parede, e ainda assim muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Agora, notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, queriam sinais e ele lhes deu sinais que aconteceram e eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal do fim. E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da escritura acerca de sinais nacionais, sinal celestial nos céus e sinal terrestre. Ele lhes deu sinais constantemente um sinal. E quando ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional, ele disse, quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém. Vejam, então, saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Agora, antes que pudessem fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união, unindo-se. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, as mulheres como agem, os homens como agem, as igrejas como agem, mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Agora, vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos
Israel se uniu e se coligou que eles não creriam que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Agora, tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo. E então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. As nações começaram a se unir. E Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém, encurralou aquelas pessoas lá dentro, então, e elas morreram de fome. Comeram a casca das árvores. Joséfo, grande historiador, nos disse, comeram a grama do chão até cozeram os filhos uns dos outros e os comeram, vejam, como se fossem gente louca. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás das colinas ao redor de Jerusalém e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, quando viram aqueles exércitos chegarem marchando, eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo volte, não busque sua túnica, mas fujam para a Judéia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, o dia do sábado as portas estavam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve sobre como Deus faz essas coisas se o Senhor quiser. Notem agora, eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhes disse para orar por isso e não pegaram nenhum deles lá dentro. Foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele, não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa, tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Agora verificamos que rejeitaram o Messias, então se uniram e criaram uma liga, fizeram uma proposta entre eles, se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, seriam excomungadas da igreja. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram quem pecou, ele ou seu pai e sua mãe. Jesus disse nesse caso nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. E lembrem-se, disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram, eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado, porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse agora, é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio e ainda assim ele me dê visão. Estão vendo? Agora ele podia dizer isso. Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado, bem, porque ele... Eu podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas, certamente, pela primeira vez na vida. Agora os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. O comunismo está se unindo para destruir a igreja. É a única maneira que Isso é, depois que a igreja se une, também no Concílio de Igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. Elas rejeitaram a palavra, as igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional, não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, quantas pessoas sejam, quantas coisas fossem preditas e acontecessem, todos os grandes sinais que ele prometeu no último dia, elas não podem aceitar. Portanto, elas estão se unindo agora, e seu pastor aqui, e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles tem o movimento ecumênico do mundo e
há um ministro luterano acima disso. Isso se houver um desastre acontecer nesse bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja e poderão usá-la como depósito. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. Podemos pegar 10 anos à prisão federal por ministrar qualquer coisa porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. Então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja. Exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete, tudo de novo. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro. E quando rejeitaram uma mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. E hoje, eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus. E a rejeitaram, e agora chegou o tempo em que o comunismo está unindo o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Agora, é difícil dizer isso. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram agora, venham irmãos, vemos que nosso Deus está conosco e assim iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirigem a oração. Fechem o portão. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda. E os matou de fome. Não podia haver nenhum deles que até mesmo chegasse ao lado de fora da cidade. E morreram de fome. E quando ele entrou lá, derrubou os muros e sangue jorrou e correu como rios lá, onde ele matou todo o que estava lá dentro. Agora o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse que aconteceria. Aqueles ministros que eram clérigos que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faze-nos um truque, deixa-nos ver como você faz, mostra-nos o sinal, estão vendo? E ele disse, ora, ele fez tantas coisas e ainda assim não conseguiram ver. E então, quando rejeitaram a mensagem daquele dia, rejeitaram a mensagem daquele dia, não conseguiram ver o sinal daquele dia. E o sinal da profecia da Bíblia foi feito diante deles e disseram, entremos agora. Aqueles eram homens santos. Eram homens que não se podia apontar nada de errado na vida deles. Não podiam ser isso, então ser um sacerdote. Um sacerdote seria morto ou matariam apedrejado por qualquer coisinha. Por isso, ele tinha que ter uma vida limpa e santa. Ele não podia fazê-lo porque era apedrejado por praticamente qualquer coisa. E agora, eles eram grandes homens santos à vista do povo. E ainda assim, entraram e disseram, agora nós temos Deus, o Deus que esteve com todos nós no decorrer das eras. Entraremos em seu santo templo. Aquele era o santo templo de Deus, mas vejam, ele havia sido rejeitado em seu santo templo. Entraremos na casa do Senhor. Agora todos vocês hebreus sabem que somos a raça eleita, somos aqui, e Deus é o nosso Deus. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está conosco, ele nos livrará daqueles filisteus incircuncisos lá, por assim dizer, aqueles romanos e gregos, ele nos livrará disso. Entraremos na casa do Senhor. Isso pareceu bem, mas o que eles tinham feito? O artífice da casa esteve lá sob a forma de um humilde carpinteiro galileu e eles o rejeitaram. Quando Deus havia vindicado que ele era seu mensageiro da hora e o renovo, e eles o rejeitaram. Assim, todas as orações, toda a sinceridade e sacrifícios não significavam nada para Deus, eles tinham feito isso. E Deus permitiu que este grande exército se unisse para destruir isso. E vemos hoje como as igrejas, através das denominações assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas e a ciência pode provar por fotografias e tudo mais, e ainda assim não querem nada a ver com isso. Então o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez, e a Bíblia disse que eles o fariam. Exatamente. Agora,
Estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união. Quando vemos essas coisas sendo unidas, por que não conseguimos ver essas coisas? Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde ele prometeu isso, que ele faria. Agora vemos isso acontecendo. Vemos a igreja, o que ele prometeu fazer. Vemos isso acontecendo. Vemos as nações se unindo. Vemos os ismos se unindo. Vemos as igrejas se unindo. É tempo de união. É a hora da união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo do que se fala tem que ser organizado, até mesmo o governo não recebe isso. Vocês sabem, como cidadão, não posso, como cidadão dos Estados Unidos, ainda assim, se você me desse um cheque de $5, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. É um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo. E essa união é exatamente o que traz a marca da besta. É um tempo de união, está levando direto para dentro disso. Pode-se ver os olhos nus se olhar para isso. É um tempo de união onde tudo está se unindo. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora, o comunismo se unindo para destruir a igreja. Depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas e está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio. Porque estão separados. Um pequeno grupo aqui, os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, Igreja de Cristo, assim por diante, eles não podem fazer nada porque este está contra este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem. Conseguem, então. É assim que os católicos têm tanta unidade. A católica romana, naturalmente, eles estão em uma unidade. A maioria católica romana, a grega, e outros católicos não são tantos quanto a romana. Agora, eles se unem. Essa é a razão pela qual permanecem juntos. Não importa o que aconteça, aquele papa é a cabeça de tudo. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, ele é infalível, é um vigário de Deus. Simplesmente isso. Ele é o próximo depois de Deus. Ele tem jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Portanto, não há nada que você possa fazer nesse caso. O que quer que ele diga é o que você tem de fazer. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito, e não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta, que é uma imagem, é algo parecido, feito parecido, aí está, a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem, e esse é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem, como eles a destroem, como poderiam destruir a palavra de Deus, podem invalidá-la, ineficaz ao tomar tradições como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. Vejam, eles dizem, isso é realmente, afinal de contas, estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, esqueci qual é o nome dela agora, se apenas pudesse citá-la, estou tentando me lembrar de tantos. Pensando naquela senhora Nation, outro dia gostaria que se levantasse como aquela. Outra se levantasse como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares, quebrava garrafas de uísque, derrubava placas e tudo mais. Por que alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira? Vem aqui e rasga alguma dessas fotos nudas dessas mulheres de sua própria raça. Isso não se tem mais disso. Agora, mas essa mulher, uma incrédula, disse que a Bíblia é inconstitucional, tê-la em escolas públicas e coisas assim. Agora, eles também notaram novamente, estão tentando dizer agora, e grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errada e nunca aconteceu. E vocês ouviram falar disso e leram, e eles estão tentando dizer de tudo. Vejam, estão tentando destruir o efeito dessa palavra. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um credo, ou algo que os homens tenham, que pareça aos olhos deles ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. É assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, é por política denominacional.
Agora, cada igreja tem sua própria política. A igreja de Cristo tem a sua, a cristã tem as suas, batistas, metodistas, presbiterianos, todos têm suas diferentes políticas. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes, eles têm de fazer agora. Vejam, este é o tempo de união. E agora todos estão formando isso juntamente, coletivamente, e vendo que resultado obtém. Que coisa é como assar um pão de carne de cavalo e lixo, de lata e tudo que juntassem, amassassem tudo, juntassem batatas podres, coisas tais e ver o resultado. Tenho certeza que não quero nem um pouco disso, não, senhor. É assim que estão fazendo. Vejam, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito, uma igreja que crê que Jesus foi um mito, a outra, alguns creem que ele foi profeta, um diz os dias de milagre já passaram, o outro pode haver tal coisa, e tudo isso junto, e a Bíblia diz que como andaram dois juntos serão estiverem de acordo. Estão vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. E para terem um grande santo padre, para colocarem sobre isso, e aí você tem uma imagem à besta, exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano, a cabeça disso. Bem, vemos que é tempo de união, a mesma coisa agora. O comunismo e todos se unindo no mundo e na igreja e assim por diante e unindo-se. Observem a natureza. Oh, que coisa! A natureza, se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria bramindo, vejam, e haveria diferentes coisas, terremotos em vários lugares, conflito nacional, sinais no céu, sinais na terra, em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa tem um pouquinho de vento soprando, todas sopram junto. Se tem um furacão, eles se unem antes que possam ter a tempestade, elas têm que fazê-lo. Observem os patos e os gansos se unirem antes de deixarem o seu país, eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. Vejam, é simplesmente isso é a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei não escrita de Deus. Que a natureza funcione de acordo com a sua lei. Assim como falando num culto fúnebre da seiva que desce para o sepulcro no fundo da raiz da árvore para ficar lá até a ressurreição na primavera. É uma lei de Deus. Não há inteligência que possa fazer aquela seiva ir para lá, para baixo. Você não conseguiria drená-la, não conseguiria ordenhá-la. Não há como fazê-lo melhor do que Deus faz. Deus tem a forma perfeita. Assim, quando a folha cai, então, ele manda a seiva descer para a sepultura e esconde. Como já disse, esconde bem na sepultura até que a tua ira se vai. Desce até lá, porque é uma lei da natureza. Antes da geada, olhem para as folhas agora começarem a cair, porque é lei da natureza. Os patos se juntam, cada um deles se reúne em torno de um líder. Ali, eles sabem de alguma maneira, não sei como fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. E aquele patinho, todos se juntam e se reúnem em torno dele e levantam um voo. E ele nunca esteve fora daquele lago, então, mas irá tão direto quanto possa para a Louisiana ou Texas para a plantação de arroz. Vejam, antes de levantarem voo para deixarem seu lar onde nasceram aquele ano, eles se unem. Amém! Aí está, reunindo-se em torno de seu líder. O problema é que com o homem, ele não conhece seu líder. Sim, senhor, ele se reúne em torno de uma denominação, ele se reúne em torno de um bispo, um homem, mas não se reúne em torno do seu líder, o Espírito Santo da palavra. Bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de começar mal. Aí está. E se o patinho dissesse, não gosto da maneira como ele cuida das suas penas, não creio que eu seguirei, você congelará até a morte. Você será pego lá, se não sair voando com o bando. Ele se une e a natureza faz isso. Os gansos se unem. Reúnem-se em torno de seu líder, eles fazem o mesmo. Já observaram um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes do enxame, bem em torno de sua rainha, isso mesmo. E para onde ela for, elas também vão. Sim, o que fazem? Unem-se antes do enxame. Exatamente.
toda a natureza. Os peixes se unem antes da migração da primavera. Pode-se encontrá-los no oceano, o que chamamos de corcundas, o salmão. Quando eles sobem lá, antes de começar a migração, você os vê as dezenas de milhares no mar aglomerando-se cada vez mais, a água salgada, mas eles são, na verdade, peixes de água doce. E lá vão eles subindo por aquela água doce para subirem para a época da desova. Eles vão lá e desovam a cada 4 anos, morrem assim que desovam. Eles sabem que vão lá para morrer e não se poderia detê-los com nada. Sobem degraus para peixe e tudo mais, indo lá sabendo que vão para morrer. Mas a lei da natureza faz com que eles, sabendo que vão para lá desovar na lagoa e morrer, e os filhotes vão nascendo e algo os une, então e lá se vão para o oceano. Isso é união. É uma lei. Nada supera a lei de Deus. Nações estão ruindo para o tempo agora em que vemos que devem fazer isso. Estamos no processo de distúrbio nacional. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo, está sendo tragada pelo comunismo, e aqui mesmo, a nossa própria nação está permeada de comunismo e vai assumir o controle. Vejam, vai assumir. Não há como detê-lo, porque pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor, vão sim assumir. E vemos isso exatamente em processo. Eu geralmente demoro várias horas, já faz uns 30 minutos agora mesmo, estão vendo? Mas para incluir tudo isso, estou me apressando. Estudem isso quando chegarem em casa. Observem, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Branham, isso é verdade. Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles vão fazer. Eles estão se unindo para isso agora mesmo. É por isso que temos Nações Unidas e tudo que temos. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim por diante está tudo se unindo. As igrejas estão se unindo, tudo parece estar se unindo, unindo-se. Vemos isso. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo, terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo, juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. E enquanto toda essa união tem acontecido, há outra união acontecendo. Amém. É o que quero lhes mostrar agora. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste a oeste, de norte a sul. É um tempo de união, está acontecendo agora mesmo. Para quê? Ela está se unindo, o arrebatamento. Amém! Deus a está aprontando. Sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Ela está se unindo com as símbolos do Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga. Ela está se unindo, ela está se aprontando, porque ela é a noiva. Isso mesmo, e ela está se unindo com seu noivo. Vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a igreja e a noiva e a palavra estão se tornando um de tal modo que a própria palavra, ela mesma, está praticando as obras do noivo. Amém. Estão vendo uma união. Não mais una-se a igreja, nada mais disso, mas fugir de tudo e estar ligado a Jesus Cristo. Estão vendo? É o tempo de união. Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta. Exatamente. Unindo as palavras da sua promessa. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2 diz, este capítulo 5 diz, os santos que dormem no pó da terra despertarão e então nos uniremos com eles, os vivos, com os que estão mortos, se unirão antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando chegar lá. Os que estão vivos, que estão se unindo com a palavra, e aqueles que se foram já o fizeram, e tudo se une, faz uma grande união da união antes de subirem para lá. Amém! O comunismo tem que se levantar.
Essas outras coisas têm que se levantar, a igreja tem que se unir no além, as nações lá para o Concílio Mundial de Igrejas, e a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus. Para fazer isso, Deus enviou o sinal celestial e coisas tais que provam para a igreja, assim como ele enviou para a nação. Amém. Deus, tempo de união. Sim, Senhor. Oh, que coisa! Agora lembrem-se agora, há uma união da palavra, unindo de novo, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos. Trazendo de volta, que isso só poderia acontecer nesse dia. O único tempo em que pode acontecer é agora, nunca foi atacado em qualquer outro ponto. Eles se desviaram em farras denominacionais, mas agora não é parte de nenhuma farra denominacional, porque é tempo de união de homens e mulheres de todas as raças e todas as cores, todos os credos, tudo sobre Cristo, pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Tempo de união para a igreja. Oh, que coisa! Unindo toda a palavra que foi espalhada por toda parte por estas organizações. Desde Niceia, Roma, quando organizaram a primeira igreja, organizaram Lutero, organizaram Wesley, organizaram todas as demais igrejas, e fazendo isso, tiveram que adotar um credo, e então, quando Deus enviou outra coisa, eles não puderam recebê-lo. Portanto, não foi possível até agora. E Deus prometeu que nos dias últimos a fé dos pais seria restaurada para a noiva, que seria assim, e não poderia ser em nenhum outro tempo, mas neste tempo. Olhem que será o do céu como uma coluna de fogo pairando entre nós e com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele nos fala, nunca falha em estar perfeitamente no alvo. Amém! Então vemos onde nos encontramos, tempo de união. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos o comunismo se unindo, vemos as igrejas se unindo e vemos Deus se unindo com sua noiva, até que ele e a igreja sejam a mesma coisa. Aleluia! Como a pirâmide lá. Certo? Unindo-se, Deus se unindo, porque nunca antes, desde a era inicial da igreja, a coluna de fogo esteve entre o povo. Nunca antes, desde a era inicial da igreja, eles viram as coisas que estamos vendo hoje. Isso só se tornou possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal por meio disso. Enviou os 7 anjos céu abaixo e veio trazer de volta aquela palavra espalhada, aquelas denominações, e ligou isso de volta à palavra de Deus para trazer o seu Espírito Santo. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, então pedi tudo o que quiserdes, e vos será feito. Unindo a noiva de volta com a palavra que é Deus. A igreja é a palavra, não a igreja é o credo. A igreja é a palavra, a noiva é a palavra unida. Só que coisa, que restaurar o quê? A fé dos pais pentecostais originais. Vejam, que havia sido espalhada pelo grupo de Lutero, não pelo próprio Lutero, não Wesley, não aqueles grandes fundadores, mas depois, a partida deles, houve uma igreja que se levantou, e o que eles fizeram com isso, então, fizeram uma organização a partir disso, aceitaram credos, assim por diante, foram embora, e olhem para eles hoje, agora eles entram para aquele Concílio Mundial de Igrejas. Agora vejam, mas nos últimos dias, vemos coisas acontecendo agora que nunca aconteceram antes. Vejam, é o sinal de Deus, e toda essa união é o sinal do tempo. Agora queremos ver isso com atenção e ter certeza que entendemos. Eles deixam a verdadeira palavra por denominações para aceitarem credo e opiniões de diversos homens em vez de tomar a palavra. Apocalipse 10 disse a mensagem do 7º anjo. Agora lembrem-se, isso é justamente nas 7 trombetas. E há 7 anjos que tocam 7 trombetas. É no que vamos entrar a seguir. Mas lembrem-se de onde, muito especificamente, disse do anjo, não a trombeta do 7º anjo, mas a mensagem do 7º anjo. Vejam, não o anjo da trombeta, o anjo da mensagem. Vejam, o anjo só tocou a trombeta, aquele 7º anjo, o anjo da trombeta, mas isso diz nos dias da mensagem do 7º anjo, quando sua mensagem se cumprir. Vejam, essa é a mensagem da era da igreja. Nesse tempo, então, ele diria, mensagem, não a trombeta, e o mistério de Deus que está escrito na palavra se cumpriria.
Agora vejam em que dia estamos vivendo. Vejam aqueles selos, como isso atrai aquela palavra de Deus espalhada. O que Lutero e todos os demais, aqueles grandes reformadores que surgiram, voltou e mostrou isso na Bíblia, onde eles estariam, cada homem exatamente em seu lugar, e o que ele faria, o que aconteceria com a igreja. O que ele faria, aconteceria com a igreja, todas essas coisas que ele omitiu. Então, no último dia, quando não sabíamos nada a respeito, nos predisse sobre certa coisa acontecendo. E até mesmo os jornais e coisas tais captaram isso e desce direto, revela e liga os mistérios entre si. Amém, irmão, isso é sublime para mim, isso para mim alinha a palavra. Amém. Não me importa me importa sim o que as pessoas pensam, isso mesmo, mas para mim é a verdade. Como os magos, vindo da Babilônia, clamaram: onde está aquele nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo. Nós temos que encontrá-lo. E creio que ele está tão perto de voltar que posso dizer: aí vem o esposo. Ouço o clamor da meia-noite. Amém. Estamos exatamente no tempo do fim. Oh, que coisa a hora em que estamos vivendo. Notem. Estão vendo? Que dia em que estamos vivendo, este grande mistério de Deus se cumprindo, apresentando a deidade, mostrando o que é, como esses pequenos ismos se desviaram e o tornaram isso, e alguém o tornou isso, alguém o tornou aquilo, mas o anjo do Senhor desceu e expôs todos os ismos deles e tomou aquela verdade a respeito e a apresentou. E aí está, tão perfeito como pode ser, não se poderia ir de nenhuma maneira outra, aí está, isso é o que ele é. Vejam, semente da serpente, todas essas diversas coisas que têm sido tão misteriosas entre as pessoas, que é isso? Este é o sinal, para quê? Unir o que ele disse em Malaquias 4, restauraria de volta a fé pentecostal original, de volta ao povo com a mesma mensagem pentecostal, o mesmo sinal pentecostal, mesma evidência pentecostal, o mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensino, tudo exato, com a vindicação da mesma coluna de fogo que derrubou Saulo a caminho de Damasco, que está entre nós hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez aquele dia, unindo. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, as igrejas se unindo, vemos a noiva se unindo, unindo-se com a palavra, porque a palavra é Deus. E como o noivo sendo a palavra e a noiva sendo a ouvinte da palavra, eles se juntam em união, eles se unem como um casamento. Vejam, eles estão se aprontando para um casamento e eles se tornam um, a palavra torna-se você se torna a palavra. Jesus disse: naquele dia conhecereis isso, tudo que o Pai é, eu sou, tudo que eu sou, vós sois, e tudo que vós sois, eu sou. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. Naquele dia, que dia? Este dia, encontramos os grandes mistérios escondidos de Deus sendo revelados. Oh, como eu gosto disso. Oh, observem. Como a ciência e a palavra não podiam estar de acordo como fazem hoje. Não podiam fazer isso antes. É só agora que puderam fazer isso. Notem que ele disse sinais celestiais. Sinais celestiais. A ciência e sinais nacionais. Agora eles têm grandes sinais do céu hoje. Tem astronautas e tudo mais. Mas o que esses astronautas fazem para o mundo? Sinal. Trazem-lhes medo. Eles não sabem em que tempo poderiam mandar para cima algo assim. E simplesmente deixar cair essas bombas, não existiríamos mais. Estão vendo? Agora esses são os sinais que eles têm coisas espantosas no céu. Eles têm mísseis atômicos e tudo mais, todos os tipos de sinais. Vocês viram que assinaram este tratado outro dia de que não iriam mais poder bombas ao ar livre, mas agora irão debaixo da água no subsolo, testando-as da mesma maneira. Eles assinam um tratado. Não faremos isso se vocês disserem que não o farão, mas voltaremos para casa e faremos dessa maneira, enquanto sabemos que vocês estão fazendo da mesma maneira aí. Estão vendo? Não há simplesmente nada, não há confiança alguma entre eles, não há absolutamente nada. E todos estão com medo do outro. Esse é um sinal assustador. A ciência e o homem e as nações produziram um sinal assustador nos céus. Agora, temendo um ao outro, e houve um sinal celestial dado ao... Vejam agora, eles também têm um sinal no céu, um sinal assustador. Um homem como astronauta pode ter um míssil atômico e poderia deixar cair e destruir a nação inteira. Lançá-lo como astronauta
falta é ficar lá. Não há nada que os impeça de fazê-lo. Podem com toda certeza fazer isso a qualquer momento. Eles podem fazê-la virar pó se quiserem dentro de 15 minutos. E o que um pode fazer, o outro também. Então vê-se que eles têm um sinal, mas esse tipo de sinal os deixa assustados. Eles estão unindo, juntando seus poderes do mundo livre. Eles estão juntando seu poder com o comunismo, juntando seu poder com a Rússia. Todos, mas cada um tem medo do outro. Vejam, é um sinal assustador. Isso mesmo, são sinais nacionais e coisas tais. Mas a igreja recebeu um sinal celestial. Um astronauta. Amém. Jesus Cristo na forma de uma coluna de fogo. Em que ele estava no Antigo Testamento, em que ele estava quando se encontrou com Saulo lá, caminho de Damasco, mesmo Jesus aqui hoje. E o que isto faz? Traz medo, traz amor, uma união de uns com os outros, amém, um sentimento uns pelos outros. Traz o amor de Deus, unindo-nos e nos traz o corpo de Cristo em unidade como noiva. Isso é o que está fazendo agora, essa grande união que Deus... Eles estão se unindo, um grupo aqui para lutar contra o outro, um grupo aqui para lutar contra o outro. Aqui se encontra a igreja entre eles. Observe o que acontece, ela se unirá com eles. Exatamente, certo. Mas agora verificamos que traz medo e frustrações. Mas a igreja, a noiva, está unida por um só Deus, sob um só Espírito. O Espírito de Deus, em uma santa união de Deus, para ser uma noiva santa para Deus. Isso mesmo. Todos juntos, unidade do corpo. O corpo esperando como uma noiva, como é a noiva, como nos chamamos a noiva. Para o tempo de união da noiva, a igreja está de tal modo se juntando, deveria criar um amor entre nós que mal pudéssemos ficar longe uns dos outros, isso mesmo. Quando você não se tem de implorar que as pessoas orem, não se tem de implorar que adorem a Deus, não se tem que implorar que façam o que é certo. Estão tão apaixonados por Ele que não há mais nada. O que acham de uma mocinha bem bonita que vai se casar com um bonito jovem por quem ela está tão loucamente apaixonada. Isso significa mais para ela do que a sua própria vida. E ela sabe que muito em breve vão se casar. À medida que o dia do casamento se aproxima, a mocinha, eu lhes digo, ela está toda empenhada. Estão vendo? Ela está aprontando tudo, ela se entrega completamente a ele, isso mesmo. Tudo que o agrada é exatamente o que ela quer fazer. Bem, essa deveria ser a maneira da igreja hoje, que a nossa vida deveria estar tão escondida em Deus através de Cristo, selada ali pelo Espírito Santo. O que tenho lhes ensinado aqui, está falando a você sobre esses sinais e diversas coisas acontecendo. Não tenho tempo de fazê-lo agora, farei outra mensagem, querendo o Senhor, mas há uma pequena coisa que ainda falta na igreja. Queremos chegar a isso e estou bem próximo disso agora. Queremos chegar a isso, tem de se fazer isso. Se não fizer, só isso tem de se fazer. Pois olhem, o tempo de união está próximo. Pois Deus está juntando a igreja para ver um arrebatamento, para ir às bodas, para a grande união, quando Deus e o homem se unirão para a eternidade. Quando as criaturas do tempo se unirem ao eterno. Foi feito uma vez na forma do Filho do Homem na terra, e ele teve que dar a sua vida para produzir um poder, para unir outros homens com este mesmo poder para a noiva de Jesus Cristo. E agora a igreja está se unindo ao corpo de Cristo. Ela se libertou, livrou-se de cada pequeno grilhão, apontando-se, juntando-se, união entre eles, um amor e alegria, e o Espírito Santo movendo-se entre eles. Que coisa, que tempo! Quando vemos os patos se aprontando, vemos gansos se aprontando, as abelhas se aprontando, vemos as nuvens se aprontando para a chuva, vemos tudo como se unem para o grande impulso. Vemos a Liga das Nações, nações juntas, unidas-se no comunismo. Nós as vemos unindo-se aqui no mundo ocidental, vemos a igreja unindo-se todos esses outros. Então, é absolutamente impossível. Em nenhum outro tempo poderia ser assim. Não poderia ter sido assim 20 anos atrás, não poderia ter sido assim, não poderia ter sido assim 10 anos atrás. Tem de ser agora. Vejam, porque esses ismos e coisas tais não tinham chegado a esse ponto. Agora, despertem, sacudam-se, rápido, olhem aqui onde estamos, como aqueles magos, estamos bem em linha com a sua palavra e a luz do Senhor está brilhando no nosso caminho. Glória a Deus às alturas e glória a Deus que nos deu Jesus Cristo, a quem amamos e nos trouxe a este lugar. E como nós somos seu povo, comprados com o preço do seu sangue. Que
coisa. Quando o tempo de união vem, estamos olhando, enquanto nos unimos uns com os outros, os laços do seu espírito. Pode ser o seu espírito? Claro que é o seu espírito, porque é a sua palavra e esse é o espírito da palavra. E quando esse espírito da promessa vem sobre você e vindica, se mostra exatamente aqui, é o mesmo espírito. Foi o que esteve com Moisés no deserto, foi o que esteve sobre Jesus Cristo, foi o que se encontrou com Saulo a caminho de Damasco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele faz o mesmo. E vemos as nações juntas, vemos os cabeças da igreja juntos, comunismo juntos, ismos se unindo, todas essas coisas. Agora vemos a noiva se unindo com a palavra. Oh, que coisa! É tempo dos santos se levantarem para se unirem com os que vivem, para irem e se unirem com Jesus Cristo pela eternidade. Que Deus nos ajude a cada um a nos unirmos com Cristo esta noite, entregarmos tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa alma, corpo e mente a Jesus Cristo, e esperaremos pelo tempo dessa união. Quando a trombeta de Deus soar e já não houver tempo, e amanhã irromper eterna, radiante e linda, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e se reunirem na outra margem, além com a noiva que está viva para serem arrebatados juntamente, olhem para a união. Deus unindo a igreja com a sua palavra, a palavra com a igreja, de modo que ambos se tornem o mesmo. Digam isso, acontecerá, façam isso, acontecerá, é isso, sou eu perante vocês, eu sou, provando isso, sou eu com vocês. Muito bem. Verificamos que agora chega o tempo em que a trombeta soa e aqueles santos que adormeceram lá no passado, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós, depende de nós, Hebreus 11, e quando se juntam, eles se unem com os vivos, a igreja unindo-se com a palavra, então a igreja e a palavra se unindo, tornando-se um, os santos mortos com os santos vivos, se unindo para serem um e todos indo juntos para se unirem com Cristo além, para a ceia das bodas do Cordeiro. É tempo de união, e os sinais estão voando em todo lugar, os sinais estão nas nações, estão no comunismo, no mundo ocidental, no concílio das igrejas, e o sinal está aqui esta noite, sob o auspício do Espírito Santo e a palavra de Deus, confirmando e tornando-o verdade. Amém. Tempo de união. O sinal do tempo de união. Inclinemos a cabeça. Senhor Jesus, enquanto meu pobre coração salta de alegria quando vejo as possibilidades de mim, um homem de meia idade, no entanto, as possibilidades de eu te ver voltar nessa geração, estar vivo e ficar aqui e ver quando aquela trombeta soar, quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo é santificado ainda. Ó Senhor Deus, e pensar em nós de pé no momento, num abrir e fechar de olhos, quando o mundo não saberá o que está acontecendo, mas de repente você verá aparecer diante de você seus entes queridos que já partiram, vieram unir-se novamente com você, e seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados juntamente a encontrar nosso Senhor nos ares, e então nos unirmos com Ele para estar lá para sempre e nunca ter que estar fora de sua presença novamente. Que grande coisa é hoje, Senhor, saber que agora estamos unidos com um só Espírito, um Espírito. O Espírito Santo tem a palavra em seu domínio, vem a nós. E que grande coisa é, que privilégio se soltar de todo mundo para nos unirmos com Jesus Cristo. E pensar que algum dia, em uma forma física, com um corpo como seu próprio corpo glorioso, vamos nos sentar à mesa na ceia das bodas e lá sermos unidos e desposados em casamento com Ele, para viver como noiva e noivo por todos os tempos que hão de vir através de uma eternidade incessante. Senhor Deus, que este não seja apenas um pensamento mítico para as pessoas, mas que se torne uma realidade tal que tamanha fome e sede se estabeleçam nas pessoas, de modo que elas, lendo seus jornais, ouvindo rádio noticiários e vendo que é tempo de união, os sinais estão piscando. Senhor Deus, como falamos sobre as mulheres, o que elas fariam nos últimos dias, o que a igreja faria nos últimos dias, o que seriam nas eras da igreja, o que seriam os selos, todas essas outras coisas, e vemos como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Sodoma e Ló, quando o anjo de Deus se deu a conhecer em carne humana, que comeu a carne de vaca e bebendo o leite de vaca,
Aí comeu pão e ficou ali e pôde dizer o que estava acontecendo atrás dele. E Jesus disse que a mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Senhor Deus, vimos a pirâmide, como construímos ali, vimos como acrescentamos essas coisas a ela e verificamos que estamos no tempo do fim, esperando pela principal pedra de esquina. Glória a Deus! Rogamos, Pai, que tu despertes as pessoas rapidamente agora, nos junte com amor piedoso e respeito por Jesus Cristo e uns pelos outros. Se houver alguns aqui esta noite que não têm essa esperança descansando dentro de si, querem levantar vocês a mão a Deus e dizer: Senhor Deus, une-me contigo, une-me contigo. Deus o abençoe, irmão. Deus abençoe você e você, sim. Une-me contigo, Senhor. Sim. Oh, que coisa! Nações estão ruindo. Israel está despertando. Olhe para Israel lá unido. Israel vindo de todo o mundo chegou para unir-se e unirem-se. E agora são uma nação. Eles são uma nação unida, com sua própria bandeira, próprio dinheiro, exército, tudo. Se era para algum dia serem, são agora. Israel unido. Roma está unida. A igreja está unida. E a noiva está se unindo. Amém. E a vinda daquela grande união. Que é isso? Está tudo se aproximando daquele sinal. Aquele sinal principal com letra maiúscula. Jesus e sua noiva unindo-se como um. Deus Pai, concede essas bênçãos que peço para essas pessoas e que possamos ser unidos a Ti em coração e espírito enquanto elas levantam as mãos desejando isso. Senhor Deus, limpa-nos e faze-nos Teus. Concede, Senhor. Isso é tudo que sabemos e podemos fazer, é pedir. E então Tu disseste que se pedíssemos e crêssemos, nós receberíamos. Estou esperando por isso, Senhor, e eu Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Oh, que coisa. Aí vem o esposo, ouço o clamor da meia-noite. Subiremos com clamor se todos ficarmos firmes e nos encontraremos com ele no céu. Vigie e ore, meu irmão, para que alguém não tome sua coroa, pois os mornos e os desviados não usarão vestido de noiva. Isso mesmo. Aprontemo-nos para esse clamor da meia-noite. Virá a hora quando você nem imagina. Haverá um clamor, não no meio do mundo incrédulo, será segredo, mas os crentes que estão esperando por isso. Está vendo as estrelas se alinhando? Está vendo o que isso produziu? Exatamente como fez a primeira vez. Veja, aqui estamos, os sinais estão vindo. Vemos os sinais aparecendo da sua abençoada vinda. Eis as folhas da figueira agora ficando verdes. O evangelho do reino foi a todas as nações. E estamos perto, pode-se ver o fim. Então, com alegria, anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Está certo? Oh, anuncie a mensagem de sua abençoada aparição. Isso é o que temos que fazer. Diga a todos, apronte-se para se encontrar com Deus. Amém, eu amo, oh, como amo. Agora, ponhamos-nos de pé agora, enquanto cumprimentamos aos outros, estenda a mão e aperte a mão de alguém e diga, até nos encontrarmos. Apertem a mão agora. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Lembre-se, você pode receber um chamado. Nosso próximo encontro pode ser aos pés dele. Oh, que Deus esteja com vocês até nos encontrarmos novamente. Agora imagine só, antes de nos encontrarmos novamente, antes de nos encontrarmos domingo de manhã ou quarta-feira à noite, pode ser que, de repente, alguém desapareceu. Este desapareceu e eles se foram. Oh, pensar que seu marido desapareceu, ou que sua esposa desapareceu, a esposa de João desapareceu, e aqui as crianças desapareceram, tudo aconteceu. O que aconteceu? Então você foi deixado para trás. Oh, que choro e lamento. Quando os perdidos
souberem do seu destino. Eles clamaram aos rochedos e aos montes como Israel, voltando para a cidade e para o templo. Eles oraram, mas suas orações foram tardias demais. Rejeitaram a mensagem. Oh, irmão, nunca faça isso. Independente do que você faça, porte-se corajosamente pela causa. Agora, até nos encontrarmos, faremos isto. Leva tu contigo o nome de Jesus como escudo contra toda ansiedade. Quando as tentações vierem ao teu redor, o que você faz? Sussurra esse santo nome em oração. Nome precioso. Oh, quão doce! Esperança da terra e a alegria do céu. Nome precioso. Oh, quão doce! Esperança da terra e a alegria do céu. Inclinemos a cabeça agora enquanto sussurramos. Ao nome de Jesus, se inclinando, caindo prostrado a seus pés. Rei dos reis, no céu coroá-lo. Quando a jornada completarmos, acontecerá algum dia. Ó nome precioso, nome precioso. Ó quão doce. Até nos encontrarmos novamente, Deus esteja com vocês. Esperança da terra e alegria do céu. Nome precioso. Ó quão doce, quão doce. Esperança da terra e a alegria do céu.